Vamos falar sobre as regras da bagagem de mão. Se você vai viajar e você tem dúvidas do que você pode e do que você não pode levar, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Meu nome é Camila da Mata, eu sou especialista em vistos e viagens e nesse vídeo eu vou te contar tudo que você pode e o que você não pode levar, tanto para voo nacional quanto para voo internacional, na sua bagagem de mão e na sua bagagem despachada. Afinal, você viajar com um item que é proibido pode atrasar o seu embarque, fazer você pagar uma multa e até impedir você de embarcar. Então presta atenção. Já faz alguns anos que eu viajo bastante com uma frequência grande e as companhias aéreas estão cada vez mais restritas no quesito de inspeção de bagagem e regras de bagagem, principalmente em relação à bagagem de mão. Inclusive, em todos esses anos que eu viajo, eu nunca tinha passado por inspeção, principalmente inspeção aleatória. E no ano passado, em 2025, todas as viagens que eu fiz, eu caí na inspeção aleatória, né? Então, a primeira viagem que eu fiz foi quando a gente foi para a Europa. Eu acabei caindo na inspeção aleatória em Guarulhos. A inspeção foi aqui em Curitiba, então saiu a etiqueta na minha bagagem dizendo SSSS, que quer dizer que você vai passar por uma inspeção quando você chegar em Guarulhos. Então, em Guarulhos, antes de eu embarcar para Lisboa, eles me chamaram lá num cantinho, inspecionaram toda a minha bagagem de mão, minha mochila, pediram para eu tirar tênis, passaram aquele adesivinho na minha mão para ver se eu não tinha tido contato com droga, passaram na minha roupa também. E aí, como não tinha nada errado, me deixaram embarcar. E além de mim, tinha várias pessoas passando por essa inspeção. Então, essa é uma inspeção aleatória, que na hora que você emite teu cartão de embarque, vai aparecer ali o SSSS, que quer dizer que você foi selecionado para uma inspeção aleatória. Outra situação que aconteceu comigo ano passado também foi quando eu fui passar no raio-x aqui em Curitiba embarcando para Belo Horizonte, então era um voo nacional. O raio-x apitou e eu fui selecionada para inspeção aleatória. Outra situação que nunca tinha acontecido comigo em toda a minha vida viajando. Aí a moça pediu para eu abrir minha bagagem, ela inspecionou, não tinha nada, então me liberar. Então cada vez mais, desde o ano passado, as companhias e os aeroportos, né, eles estão mais restritos em relação às inspeções para ver se as pessoas não estão portando nada que não pode, justamente porque tá aumentando o caso ali, não só das pessoas levarem itens proibidos, como também coisas pegando fogo, né, como baterias sendo despachadas e pegando fogo no porão dos aviões. Então, por isso eles estão sendo mais restritos e esse vídeo vai ser justamente para te ajudar a você não acabar sendo chamado lá no alto-falante do aeroporto para eles inspecionarem sua bagagem porque você tá levando alguma coisa que não pode, ou você acabar caindo numa inspeção que não é aleatória porque você tá portando um objeto que você não pode levar na sua viagem. Então, assim que você chegar no aeroporto, né, você fez seu check-in. Então, se você fez pela internet, você fez pelo aplicativo e você não tiver mala despachada, você vai direto pro raio-x. Mas se você tiver mala despachada, você vai no guichê ali da companhia para você poder despachar a sua mala ou fazer seu check-in se você ainda não tiver feito online. Quando você for no balcão, você vai ver que tem ali um papelzinho que pergunta se você tá levando alguns daqueles itens. A gente vai falar sobre esses itens aqui nesse vídeo. E se você estiver levando, você vai ter que tirar esses itens da sua bagagem porque eles são itens proibidos. Se você não estiver levando, você vai dizer que não tá levando, vai despachar a sua mala normalmente e vai seguir para a área de segurança, para a área do embarque, onde você vai passar no raio-x. Quando você for passar no raio-x, você vai passar a sua bagagem de mão, que é essa bagagem aqui, que a gente já vai falar sobre ela, onde eles vão verificar se dentro da sua bagagem despachada, se no seu item pessoal, que é essa bagagem aqui, que a gente também vai falar sobre ela, se não tem nada que não pode, se com você no seu corpo também não tem nada que não pode, e aí sim você vai poder embarcar no avião. Então esse é o procedimento que todo mundo passa na hora que chega no aeroporto, antes ali de entrar na aeronave. E até metade de 2025, as bagagens despachadas, elas não passavam por um raio-x depois que você despachava a sua bagagem. Então somente se essa bagagem ela estivesse indo para um voo internacional, então você despachou num destino nacional, você fosse fazer conexão no destino nacional para ir para um destino internacional, aí sim eles passavam a tua bagagem no raio-x. Se não, se você estivesse indo de um destino nacional para outro destino nacional, tua bagagem despachada não passava num raio-x. Desde a metade de 2025, todas as bagagens despachadas estão passando por um raio-x por motivos de segurança. Então, justamente para evitar que você despache alguma coisa que não pode, você seja chamado, né, lá no alto-falante do aeroporto falando: "Atenção, senhora Camila, por favor, compareça ao guichê da companhia aérea para verificar a sua bagagem." Ninguém quer passar por essa situação. Então, para evitar que isso aconteça, presta atenção nesse vídeo em todos os itens que você não pode despachar de forma alguma na sua bagagem, porque é risco de segurança, para que você não passe por isso. Então, quando você comprar a sua passagem aérea, você vai ter direito a um item pessoal, que é a sua bolsa, a sua mochila, e você vai ter direito também a uma mala.
né? Então, que é essa daqui. Então, essa mala aqui, que vai ser o seu item que você pode levar com você no avião, vai ser uma mala de até 10 quilos para Azul e para Gol e 12 quilos para Latam. E ela tem um tamanho padrão para todas as companhias aéreas brasileiras. Então, qual que é o tamanho padrão? 55 centímetros de altura. Então, você vai medir aqui da alça da mala até a rodinha, até o chão. Se a sua mala, por acaso, sair a rodinha, né? Então, agora tem algumas malas que saem a rodinha. Você pode contar até antes da rodinha, mas aí quando você for embarcar, você vai ter que tirar a rodinha da sua mala. Então, 55 centímetros, 35 centímetros de largura na sua mala e 25 centímetros de profundidade. Então, esse é o padrão para todas as companhias aéreas brasileiras. Se você estiver fazendo um voo internacional, esse padrão muda. Algumas companhias aéreas internacionais, elas vão seguir esse mesmo padrão, né, de tamanho da mala. Então, possivelmente, se você tem uma mala que cabe dentro dessas medidas, você tá ok viajando internacionalmente, mas algumas companhias, elas mudam o tamanho da mala. Uma das mais conhecidas por não aceitar malas dentro desse padrão é a Ryanair, né, na Europa. Então, eles aceitam malas com até 20 centímetros de profundidade. Então, é 5 centímetros a menos do que a gente tem aqui. Algumas vão aceitar com 40 de largura, né? Então, vai ser um pouquinho maior. Outras vão aceitar com um pouco menor, então com 50 centímetros de altura. Então, cuidem com o tamanho da mala se vocês forem viajar internacionalmente. Prefiram uma mala que ela seja menor do que o padrão brasileiro para vocês não terem problemas com companhias aéreas, principalmente na Europa, que são as mais chatas em relação ao tamanho da mala de bordo que vocês podem levar, tá? E o padrão internacional geralmente é 10 quilos. Tem algumas companhias aéreas que vai ser 8, mas isso é bem raro. Geralmente 10 quilos, com 10 quilos vocês estão tranquilos com o peso da sua mala. E aí, uma dica que eu dou pra vocês é, para vocês saberem o peso da mala, eu gosto sempre de ter essa balancinha aqui. É uma balança que me acompanha há anos já, né? Ela é bem simples. Então, aqui ela vai mostrar o peso, você vai colocar aqui a alça da sua mala, e aí quando você puxar, ela vai mostrar aqui o peso da tua mala. Ela é bem simplesinha para você levar com você desliga, aqui você consegue guardar esse cabinho, e você consegue levar tranquilamente com você para voo nacional, para voo internacional, e assim você consegue ter certeza que a sua mala não vai passar o peso que a companhia aérea aceita, tanto para voo nacional quanto para voo internacional. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês o link dessa balança, se vocês quiserem comprar, porque é uma coisa assim que eu tenho há anos, eu levo para tudo quanto é lugar que eu viajo e já me ajudou muito, já me evitou de pagar excesso de bagagem com essa balancinha. Então, realmente, eu indico. E aí, a outra coisa que vocês vão poder levar com vocês é um item pessoal, né? Que pode ser uma bolsa. Então, eu gosto muito de levar essa bolsa aqui, até porque ela tem esse negocinho aqui que eu consigo colocar em cima da mala e não ficar carregando peso. Você pode levar com você uma mochila, você pode levar com você uma bolsa normal que você carrega no ombro. Fica a seu critério, mas precisa ser um item que vai embaixo do seu assento. Então, o seu item pessoal, ele vai embaixo do seu assento e a sua mala de bordo, ela vai em cima da cabine. E é por isso que ela tem que ter essas medidas e ela tem que ter o peso padrão, porque é calculado já um tamanho que cabe, né, em cima ali dos assentos da cabine, tá? Então, você vai poder levar esse item pessoal, você vai poder levar esse aqui. E outra dica que eu dou para voo nacional, isso às vezes não funciona para voo internacional, é você levar com você uma outra bolsinha. Eu gosto sempre de levar essa minha pochete, mas pode ser pochete, pode ser qualquer bolsinha transversal que você tenha, para você levar carteira e documentos com você, porque fica muito mais fácil de você pegar ali na hora que você estiver no aeroporto, você consegue pegar muito mais fácil do que na sua bolsa grande. Para voos nacionais dá certo, para a maioria dos voos internacionais você pode também, mas algumas companhias low cost, que são aquelas companhias da Europa que cobram a passagem extremamente barata, tipo a Ryanair, você não vai poder levar esse terceiro item com você, porque eles vão contar que você tem 3 bagagens em vez de 2 bagagens. Então, mesmo que você viaje com esse terceiro item, deixe um espaço no seu item pessoal ou na sua mala de bordo para você guardar isso aqui se você precisar e acabar não pagando um terceiro item ali por eles acharem que você está viajando com esse terceiro item. E aí você também vai ter direito, dependendo da tarifa que você escolher, a uma mala despachada, que é aquela mala grande de até 23 quilos. A mala despachada pode ser que venha inclusa na sua tarifa, se você escolher ali uma tarifa que
inclui mala despachada. Eu vou deixar aqui para vocês um print na tela da diferença de uma tarifa que não inclui. Mas aí você arrumou suas coisas, você viu que você vai precisar despachar uma mala. Inclui uma tarifa que inclui. E você pode também comprar essa mala depois, né? Então, digamos que você comprou a tarifa que não inclui a mala despachada. Então, você pode ir lá e comprar essa mala separada depois. Essa mala você vai despachar na hora que você chegar no aeroporto e fizer o seu check-in. Você vai deixar ali com a companhia aérea, eles vão despachar para você e você vai pegar somente no seu destino final. E essa mala pode ter até 23 quilos. Isso é padrão de todas as companhias aéreas. Mas agora vamos falar o que realmente importa. O que pode e o que não pode levar na sua mala de bordo e na mala despachada. E vamos começar por uma coisa, por um item que ano passado deu uma confusão imensa no aeroporto de Guarulhos, que foi líquidos. Então, que líquidos eu posso e que líquidos eu não posso levar na minha mala de bordo? Então, líquidos para voos nacionais, você pode levar líquidos até 300 ml. Então, se você tiver shampoo de 300 ml, se você tiver creme de até 300 ml, frascos de até 300 ml, você pode levar sem problema algum, desde que você leve até 4 frascos na sua mala de bordo e eles juntos somem 1,2 litros. Então esse é o padrão e você não precisa colocar em nenhuma embalagem especial, em nenhum saquinho especial. Eles podem estar simplesmente ali dentro da sua mala sem problema nenhum. Então esse é o padrão para você levar na sua mala de bordo em voos nacionais. 4 frascos de até 300 ml cada, em que somem 1,2 litros. Já para voos internacionais, que foi o que deu ali o maior rolo no aeroporto de Guarulhos no ano passado, que na verdade é uma regra que existe desde 2019, né? Sempre esteve em vigor, mas agora eles começaram a controlar mesmo isso, é que você só pode levar frascos de até 100 ml. Então esses frasquinhos assim pequenos, né, até 100 ml você pode levar, porém eles precisam estar dentro de um saquinho plástico transparente. E todos os itens que você for levar precisam caber dentro de um único saquinho. Então você não pode levar vários saquinhos com itens de até 100 ml. Todos precisam caber dentro de um único saco. Você pode levar até 10 embalagens com 100 ml cada, somando 1 litro de produtos de até 100 ml. Ah, mas e se eu levar um frasco de 150 ml que tiver pela metade? Pode? Não, não pode, porque eles não vão ficar medindo no aeroporto quantos ml tem cada frasco que você estiver levando. Então, até 100 ml, né? Por exemplo, se eu for levar perfume, esse perfume que tem 50 ml você pode levar, né? Mesmo sendo de vidro, não tem problema algum. Então, pode levar 50 ml, mas já esse perfume aqui, que ele é 300 ml, não pode. Esse eu poderia levar num voo nacional, porque ele tem 300 ml, esse 50 ml num voo internacional. Então, tomem cuidado com isso também quando vocês forem viajar. 100 ml internacional, 300 ml voo internacional. E lembrando que para o voo internacional precisa estar em ziplock transparente. Então eu sempre tenho esses saquinhos aqui em casa, né? Quando eu vou viajar eu coloco tudo neles. Até porque para evitar que vaze qualquer coisa dentro da tua mala de bordo ou da tua mala despachada, eu sempre coloco nesses frasquinhos, né? Então é melhor para você, você consegue lacrar aqui. Pode ser numa necessaire transparente, pode ser aqueles ziplocks que tem zíper. Então tanto faz o saquinho que você for usar, desde que ele seja transparente e eles consigam ver o conteúdo dentro. Isso já é um padrão para voos fora do Brasil. Na Europa eles já estabelecem esse padrão, nos Estados Unidos também. Isso já era uma regra no Brasil desde 2019, mas agora eles efetivamente estão controlando isso e fiscalizando isso. E aí uma dica que eu dou, né, às vezes você não tem essas embalagenzinhas pequenas, né, que são já próprias para viajar. O que eu gosto de ter é sempre essas embalagens, então você compra em qualquer loja de embalagens, que são esses frascos que eles são pequenininhos, eles têm mais ou menos 50 ml. Eu compro e daí se eu quero colocar shampoo, se eu quero colocar condicionador que eu não tenho embalagem pequena, eu encho esses tubinhos com shampoo, condicionador, creme e levo nessas embalagens que são neutras, né? Não tem nada e acabo reutilizando, né? Então tenho várias dessas embalagenzinhas pequenas aqui que eu uso para viagem internacional, porque daí eu posso colocar o produto que eu preciso para aquela viagem específica. Então fica a dica para vocês também de terem sempre essas embalagens em casa. E aí a próxima coisa que as pessoas têm dúvida é se pode levar aerosol, né? Então muita gente usa desodorante de aerosol, spray para cabelo e não sabe se pode levar. Até pode levar, mas são aerosóis específicos, tá? Então ele precisa ter uma autorização específica de um fabricante específico para poder embarcar em voos tanto nacionais quanto internacionais na bagagem de mão. Serve a mesma regra ali, 300 ml para voo nacional, 100 ml para voo internacional, mas são, como eu disse, fabricantes específicos. Então, para evitar
prefiram ali desodorantes roll-on e prefiram comprar, se vocês usam spray de cabelo, no local de destino para evitar qualquer problema, ou levar na bagagem despachada, se vocês forem despachar a bagagem, para não ter problema ali de ter que jogar fora na hora que vocês passarem a mala de mão de vocês no raio-x. A próxima coisa que muita gente confunde e acaba perdendo, né, esse item por não saber dessa regra, é garrafinha de água. Então, essas garrafinhas aqui, né, tanto garrafinha térmica quanto garrafinha de plástico, para voo nacional, você pode levar a garrafinha cheia de água sem problema nenhum, mas para voo internacional, a garrafinha não pode estar cheia de água. Então, essa é a diferença dos dois, desse item nos dois voos. Para voo nacional, em ambos os voos, você pode levar a tua garrafinha, seja uma garrafinha assim, reutilizável, ou uma garrafinha de plástico. Mas para voo nacional, ela pode estar cheia. Voo internacional, ela precisa estar vazia, sem nada de água dentro. Então, você pode esvaziar ela e depois que você passar ali no raio-x que você efetivamente embarcar, você pode ir num bebedouro do aeroporto e encher. Então, água, tomem cuidado para vocês não chegarem lá no raio-x. Já aconteceu comigo de eu estar com a minha garrafinha de água cheia e na hora que eu chegar no raio-x, para eu não perder a garrafa de água, eu ter que tomar toda a água que estava dentro da garrafa. Então, cuidado com isso para vocês não passarem pela mesma situação que eu passei e depois ficar com vontade de fazer xixi e não ter como. Então, esvazinhem a garrafa de água de vocês para voo internacional antes do embarque. E aí o próximo item, que é uma coisa que as pessoas também têm bastante dúvida, são objetos cortantes. Pode ou não pode? E aí depende. Então existe uma regra que para você levar, por exemplo, alicate, gilete, você pode levar em voos tanto nacionais quanto internacionais, desde que a lâmina, né, então essa partezinha aqui, ó, da lâmina, ela seja inferior a 6 centímetros. Essa é a regra que está na ANAC, mas é sempre bom lembrar que isso fica a critério da pessoa que estiver ali na hora do raio-x vendo os seus pertences. Eles podem implicar com você e eles podem pedir para você jogar fora, principalmente alicate, que é pontiagudo. Gilete é mais difícil porque a gilete ela tem essa proteção, né? Isso aqui não sai. Então essas giletes elas não trocam a parte da lâmina. Então gilete geralmente é um item que passa sem problema algum, mas alicate já é um item mais difícil de passar porque ele é pontiagudo, né? E isso aqui facilmente pode furar alguém, diferente da gilete. Então isso aqui, esses dois itens, vai depender realmente da pessoa que estiver ali no raio-x vendo os seus itens. Eles podem deixar passar tranquilamente ou eles podem implicar. E lembrando que se você estiver num voo nacional, geralmente os fiscais eles vão ser mais legais, eles vão deixar passar. Em voos internacionais, principalmente se você estiver embarcando fora do país, eles não vão ser tão legais assim e provavelmente eles vão implicar. Então, ou não leve, ou leve na sua bagagem despachada para você evitar qualquer problema com esses itens. E aí, o próximo ponto, que é uma coisa que eu sei que muita gente tem dúvida, essa é uma pergunta que eu recebo bastante quando eu viajo, é sobre bebidas alcoólicas, né? Então, vinho, destilados, qualquer bebida de garrafas grandes, né? 750 ml, 1 litro. Pode ou não pode? Para voo nacional, na bagagem de mão, bebidas com até 24% de teor alcoólico, pode e não tem limite. Então você pode trazer quantas garrafas você quiser na sua bagagem de mão. Para voo internacional, vale a mesma regra de líquidos. Pode, desde que seja até 100 ml. Então se você trazer essas garrafinhas pequenininhas, que geralmente tem 50 ml, na sua bagagem de mão, pode, desde que respeite a regra, né? 100 ml até 10 unidades ali de 100 ml, totalizando 1 litro, e vai somar junto com qualquer outro líquido que você tenha na sua bagagem de mão. Então, se você tiver sabonete, shampoo, base, qualquer coisa que seja líquido, pasta, gel, enfim, vai somar os 100 ml ali até dar 1 litro. Então, garrafinhas pequenas para voo internacional pode, garrafa grande para voo internacional não pode, para voo nacional pode. E aí, bebidas que têm um teor alcoólico de 24% até 70%, você pode trazer em voos nacionais desde que elas totalizem 5 litros, tá? Então, não pode passar de 5 litros, seja na mala de mão ou seja na bagagem despachada. Para voo internacional,
vale a mesma regra, né? Então 100 ml na mala de mão, se for mais que isso, precisa ser na bagagem despachada, com exceção de garrafas, bebidas alcoólicas que vocês compram na Duty Free. Então Duty Free é aquela loja que vocês compram ali que tem no aeroporto, né? Depois que vocês passam no raio-x, sempre tem uma lojinha que é a Duty Free. Se vocês comprarem qualquer bebida alcoólica na Duty Free, não vai entrar nessa cota. Vocês podem trazer na bagagem de mão sem problema algum. Lembrando que não pode abrir garrafas que vocês compram na Duty Free dentro do aeroporto, tá? Então tem que trazer a garrafa lacrada. Mas bebidas compradas na Duty Free não entram nessa regra, pode trazer sem problema algum. E bebidas alcoólicas que ultrapassam o limite de teor alcoólico de 70% não pode trazer, é extremamente proibido viajar com bebidas que tem mais de 70% de teor alcoólico, isso tanto para trazer quanto para levar para fora do Brasil. E aí o próximo item é uma coisa que as pessoas levam bastante, tem bastante dúvida e já causou bastante problema nos aeroportos, porque eu já vi bastante gente ser chamada por causa desses itens, que são baterias, principalmente power banks. Power bank é um item que você não pode despachar em hipótese alguma, tá? Não só power bank, mas qualquer bateria que seja recarregável. Então, notebook, qualquer coisa que recarregue, que tenha uma bateria que segure carga, você não pode despachar, porque essas baterias têm risco de pegar fogo no avião quando elas estão lá embaixo no bagageiro. Então isso obrigatoriamente precisa ser levado na mão, tá? Na sua mala de mão ou no seu item pessoal. Precisa estar com você na cabine, porque se pegar fogo é mais fácil de controlar o fogo do que se ela estiver embaixo do avião. Como vocês já devem ter visto vários vídeos na internet, né, de powerbanks pegando fogo no avião, é por isso que precisa ir com vocês. Então, baterias recarregáveis obrigatoriamente na sua mala de mão, não pode despachar essas baterias. Mas Camila, pode despachar algum tipo de bateria? Sim, pode. E isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Qualquer bateria que ela está instalada no dispositivo, você pode despachar. Então, computadores, por exemplo, são itens que você pode despachar, pode mandar na sua bagagem despachada. PlayStation é um negócio que você pode mandar na sua bagagem despachada. Então, qualquer coisa que tenha uma bateria instalada no dispositivo que não seja recarregável, você pode despachar sem problema algum, mas lembre sempre de informar a companhia aérea que você está despachando esses itens na sua bagagem. Quando eu voltei do Canadá para o Brasil, a gente trouxe muita coisa de eletrônico na nossa bagagem e não tinha como a gente trazer tudo na nossa bagagem de mão, né? Afinal, foram muitos anos morando fora. Então, por exemplo, eu trouxe um air fryer, eu despachei meu air fryer, o PlayStation a gente despachou. Então, a gente trouxe bastante coisa com bateria na nossa bagagem despachada, mas eu informei a companhia aérea que eu estava despachando, né? E as coisas que tinham bateria recarregável, como notebook, a gente trouxe na bagagem de mão para evitar qualquer problema. Então pode, desde que você obedeça essa regra, né? E sempre informe a companhia aérea do que você está levando e qual é o motivo de você estar levando aquilo. Próximo item é medicamentos. Pode ou não pode viajar com medicamentos. Se você estiver indo em voo nacional, em voo internacional, você pode sem problema levar medicamentos, desde que você esteja levando uma quantidade ali pelo período da sua viagem e medicamentos ali do seu dia a dia. Então, remédio para dor de cabeça, remédio para cólica, remédios ali para enjoo, né? Coisa que você usa no seu dia a dia pode, e remédio controlado também pode, desde que você esteja levando para o período da sua viagem, pelos dias que você for viajar. Se você usa medicamentos líquidos para voo internacional, você pode levar, pode ultrapassar a cota ali de 100 ml, né? Às vezes você precisa levar um pouco mais do que 100 ml pelo período da sua viagem, mas aí você precisa portar a receita médica com você. Lembre sempre de traduzir a receita médica. Eu vou deixar um link aqui para vocês também de tradução de documentos para vocês poderem levar na viagem. Tem cupom de desconto para quem precisar traduzir. Então traduzam a receita, levem com vocês para vocês não terem problema na imigração do país. E lembrem sempre, sempre, sempre de verificarem quais medicamentos são proibidos nos países que vocês estão indo. Por exemplo, um medicamento muito comum que a gente usa aqui no Brasil, né, de forma totalmente inofensiva, mas é proibido nos Estados Unidos e no Canadá, é dipirona, né? Inclusive, é um dos remédios aqui que eu uso para dor de cabeça, e quando eu viajo eu não levo, justamente para não ter nenhum problema na imigração.
Tem muita gente que toma Tramadol, né, que é um remédio para dor muito intensa. É outro remédio proibido no Canadá e nos Estados Unidos. Então, se você toma medicamentos que são proibidos, cuidado, né? Se você realmente precisa desses medicamentos, pegue a receita, pegue um laudo médico dizendo por que você precisa daquele medicamento, traduza e leve com você que você não vai ter problema nenhum. Outro medicamento que as pessoas usam muito, né, é insulina. Pessoas diabéticas precisam levar insulina quando viajam para dentro, para fora do país. Não tem problema nenhum levar, né, até as agulhas da insulina. Então tem gente que usa caneta com agulha, tem gente que usa a própria agulha, né, com o líquido da insulina. Não tem problema levar, pode condicionar certinho ali, né, que precisa levar com gelo, embalagens térmicas. Isso não tem problema nenhum. Mas novamente, se você estiver fazendo voo internacional, lembra de levar a receita do medicamento com você, explicando a sua condição e por que você precisa usar aquele medicamento, para você não ter problema na hora de passar na agência ali de vigilância sanitária do país que você estiver entrando. E aí tem alguns outros itens, né, que as pessoas portam, não é todo mundo, mas ficam na dúvida se pode ou se não pode entrar num país. Por exemplo, isqueiro. Isqueiro é um item altamente inflamável, mas pode ou não pode? Pode, desde que você use com você. Então, se você estiver portando o isqueiro com você, né, no seu corpo, então ali na sua bolsa, no seu bolso, pode. Se você estiver levando na sua bagagem de mão, não pode. Na sua bagagem despachada, muito menos, porque é altamente inflamável. Então, isqueiro é um item que pode, mas refil para o isqueiro, né? Então, tem gente que compra aqueles refis para encher ali o gás do isqueiro. Isso não pode de forma alguma em nenhuma das bagagens, porque novamente é inflamável e pode pegar fogo no avião. Alimentos. Pode levar alimentos? Pode, né? Então você não vai ser impedido de embarcar com alimento, mas você pode ter problema no desembarque no seu país de origem. Então, dentro do Brasil, você não vai ter problema nenhum ali em levar nenhum tipo de alimento, porque a agência de vigilância sanitária é a mesma dentro de todo o nosso território nacional. Mas se você estiver indo para outro país, você pode sim ter um problema na hora do desembarque, porque existem coisas, principalmente produtos naturais, né? Tipo frutas, oleaginosas, coisas que são naturais, que não são industrializadas, que podem estar carregando ali algum bichinho, alguma pesticida, que pode acabar ali com a flora e com a fauna daquele outro país. Então, com isso, vocês precisam ter muito cuidado. Existem itens proibidos e vocês só vão geralmente poder entrar com coisas industrializadas em outro país. Então você pode levar, desde que você consuma até você chegar no destino, e quando você chegar no destino você não pode mais estar portando isso. Com exceção de papinhas para bebê. Papinhas para bebê é uma das únicas coisas que são naturais que você pode levar para outro país. E aí quando te perguntarem se você tá portando comida, você tem que dizer que você tá portando papinha para bebê, eles vão pedir para ver, vão testar, enfim. É uma das únicas comidas naturais ali que você pode, justamente por se tratar da alimentação de uma criança, né? Ali de um bebê que não pode comer outras coisas. Então isso pode sem problema algum. E aí itens como armas brancas, né? Tipo facas, canivetes, você não pode levar com você na sua bagagem de mão, mas você pode despachar sem problema algum. Já armas de fogo, obviamente, é uma coisa que você não pode levar com você e nem na sua bagagem despachada, a não ser que você tenha autorização para isso, né? Então, policiais, pessoas que colecionam, aí existe uma autorização especial para você portar esse tipo de arma e andar com você ou despachar na sua bagagem, mas são autorizações diferentes, não é isso que a gente tá falando aqui. Então, isso são itens extremamente proibidos. Guarda-chuva é outro item que às vezes as pessoas ficam confusas se podem ou se não pode levar. Pode, tanto para voo nacional quanto para voo internacional na sua bagagem de mão. Só geralmente opte ali por um item menorzinho, que não tenha tanto metal, para você não ter que ficar abrindo sua mala e explicando. E esses são os itens mais comuns que as pessoas têm dúvida, né, na hora de viajar. Se tem algum outro item que eu não falei aqui, você tem dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder para você se pode ou se não pode viajar com esses itens. Mas no geral é isso das coisas que você pode e o que você não pode. Obviamente você pode levar coisas de uso pessoal, né, como roupas, calçados, coisas assim, isso não tem problema nenhum. Então esses são os itens que as pessoas mais têm dúvida se pode ou se não pode levar na sua bagagem de mão e na bagagem despachada de voo nacional e internacional. Mas esse vídeo ainda não acabou, porque agora eu quero deixar algumas dicas muito importantes para você que vai viajar e dicas que eu já aprendi, né, viajando aí todos esses anos e que já me salvaram de algumas furadas em viagem. E a primeira dica que eu quero dar é colocar rastreador na mala. Então eu uso esse aqui,
que é a AirTag da Apple. Isso aqui é extremamente importante para quem viaja. Já me salvou de ter uma mala perdida. Isso aqui todo mundo tem que ter, não precisa ser exatamente uma AirTag, você pode colocar a tag da Samsung, tem outros tipos de rastreadores por aí, né, para você poder comprar, mas isso aqui é muito importante. A gente teve uma mala perdida e facilmente foi achada justamente porque tava com uma AirTag dentro. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu vi que minha mala não tinha vindo, já acionei a companhia aérea, falei, ó, minha mala tá perdida e já disse pra eles exatamente onde tava, porque tava com uma AirTag dentro e eu consegui rastrear. Então, isso aqui é extremamente importante para você saber onde está a sua bagagem e ir acompanhando ali se tá com você, não tá com você. E no caso de um extravio de bagagem, você conseguir localizá-la fácil, até para a companhia aérea achar facilmente e não ficar totalmente perdido. Então, usem rastreadores na bagagem de vocês. A segunda dica que eu vou dar para vocês é colocar cadeado nas malas de vocês, principalmente na mala despachada, e ter um cadeado extra se vocês precisarem para mala de mão, né? Então, por mais que a mala tenha ali segredo, né? É sempre bom você colocar um cadeado, porque se o segredo acabar estourando, se eles acabarem abrindo tua mala, você tem um cadeado ali para proteger. E na mala de mão, se por acaso você precisar despachar, né, por uma eventualidade, você tem como colocar um cadeado na sua mala. Então, sempre coloque cadeado e tenha um cadeado extra com vocês, se for preciso. Vou deixar para vocês o link aqui também desse cadeado, eu gosto bastante dele, eu tenho ele há anos já também e funciona super bem para mim. Vou deixar o link aqui para quem quiser comprar. E aí, uma outra coisa que eu quero falar, que é mais... É uma dica, mas né, não é uma dica, é sobre a obrigatoriedade do despacho dessa mala aqui, né? Então você já deve ter visto bastante aí pela internet, muita gente falando sobre a questão de às vezes as companhias aéreas obrigarem você a despachar, né, a mala de bordo. E isso está acontecendo realmente muito nos aeroportos, principalmente se você é grupo 4, 5 e 6, deles falarem que não tem mais espaço dentro ali da cabine e dizer que você vai ter que despachar a sua mala sem custo nenhum. Claro que se isso é uma coisa que você quer fazer sem problema nenhum, despache a sua mala, né, ali no portão de embarque, mas eu, por exemplo, eu nunca despacho a minha mala, porque eu sempre levo coisa de valor, então eu sempre coloco todas as minhas coisas de valor dentro da minha mala de bordo, então joia, maquiagem, os meus equipamentos de filmagem, né, então câmera, microfone, tripé, tudo isso vai dentro dessa mala, então por isso eu nunca despacho ela. E se por acaso acontecer com você, de você chegar ali no portão de embarque e eles falarem: ah, passageiros do grupo 4, 5 e 6, nós estamos com a aeronave lotada e vocês precisam despachar a sua bagagem de mão. Sempre peça a declaração especial de valor. Essa declaração é uma declaração que as companhias aéreas precisam fornecer para você, que vai basicamente dizer que você está despachando coisas de valor dentro da sua mala de mão e eles são responsáveis por reembolsar para você aquele valor que você está colocando naquela declaração, se a sua bagagem for extraviada. Se por acaso, né, eles falarem para você que não tem essa declaração, você não é obrigado a despachar a sua bagagem. Grave sempre tudo, filme tudo, né? Coloque ali no microfone do seu celular para gravar toda essa situação se acontecer com você, para você usar como prova. E geralmente quando você pede essa declaração, eles desistem ali de fazer você despachar a sua bagagem, milagrosamente tem espaço. Então sempre peçam isso para evitar que vocês tenham prejuízo. Muita gente acaba viajando só com a mala de mão, ou muita gente usa a mala de mão para levar equipamento, para levar coisas caras, né, justamente porque não quer despachar isso. Então tenham isso como uma prova ali para vocês, para evitar qualquer transtorno futuro. E já emendando nessa questão ali do despacho da mala de mão, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né, além de ter o cadeado que eu já falei para vocês, é levar uma eco bag comigo dentro dessa mala, né? Às vezes essa minha bolsinha aqui, meu item pessoal já tá cheio, então eu gosto de levar uma eco bag dentro dessa mala, porque se porventura, principalmente fora do país, né, que às vezes a gente não tem muito poder de argumentação porque não é nosso país, não é nossa língua, né? Às vezes, sei lá, você tá viajando pro Japão, você não fala a língua, você nem vai conseguir argumentar com ninguém. Então, se por acaso eles obrigarem você a despachar, ou você tá viajando por uma companhia, uma aeronave que nem tem como você levar essa mala dentro do avião, tem uma eco bag com você para você tirar seus itens de valor dentro dela e você colocar ali tudo dentro da eco bag e despachar sem problema algum. Dessa forma, você tem como tirar as coisas que são de valor para você, sem você ali precisar carregar tudo na mão ou, enfim, acabar tendo que despachar coisas que realmente são de valor e
eles perderem, eles extraviarem, né? E por mais que eles paguem, às vezes, né, que nem eu que gravo, pra mim é um prejuízo enorme eu chegar num destino que eu precisava gravar e tá sem os meus itens de gravação. Então, sempre tenho ali uma segunda malinha, uma segunda mochilinha, uma segunda sacola para vocês colocarem os itens de vocês. Uma outra dica é tomar cuidado com os itens de vocês na hora de passar no raio-x, tá? Celular, câmera, relógio, tudo de valor que vocês tiverem, que vocês têm que tirar na hora de passar no raio-x do aeroporto, cuidado. Então, como eu sempre viajo em duas pessoas, o que eu faço é, um passa na frente, daí a gente passa os itens e daí o outro passa, porque assim, quando os itens passam, já tem um de nós lá na frente para pegar as coisas, porque aconteceram casos recentes, não só no Brasil, mas no exterior, inclusive nos Estados Unidos, em Miami, de itens sumirem na hora de passar no raio-x, né? Celular sumir, carteira sumir, coisas assim. Então, para vocês evitarem, cuidado com os itens de vocês. Se vocês estiverem sozinhos, prefiram colocar todos eles dentro da bolsa de vocês, né? Seja ali da bolsa que vocês estão levando, da carry-on. Para homens eu sei que é um pouco mais difícil, porque geralmente vocês não estão com nenhuma bolsa, mas se vocês estiverem com a mulher de vocês, com a namorada, guardem tudo dentro da bolsa delas para evitar qualquer coisa, né? Então é isso que a gente sempre faz, eu sempre guardo tudo dentro da minha bolsa. Passaporte, passagem, relógio, carteira, celular, e aí a gente faz nesse esquema que um passa, a gente passa as coisas e depois o outro passa, para evitar qualquer coisa, né? Então, todo cuidado é pouco e a gente gosta de ter todo cuidado do mundo. Então, fica aí essa dica para vocês de tomarem cuidado quando vocês forem passar as coisas de vocês no raio-x, porque pode acontecer, a gente nunca quer que aconteça, mas pode acontecer. E aí, já emendando nessa dica, né? Nunca peçam para alguém ver as coisas de vocês, né? Ficar ali olhando as coisas de vocês no aeroporto e nunca olhem as coisas de ninguém no aeroporto. Ah, mas aeroporto é um lugar seguro. Nem sempre, né? Você não conhece as pessoas, você não sabe por que eles estão te pedindo aquilo e você não sabe quais são as intenções da pessoa que você tá pedindo para olhar suas coisas. Então sempre leve todos os seus pertences, sua mala de bordo, seu item pessoal com você aonde você for, né? Vai no banheiro, leva com você. Independente do que você for fazer, esteja ali com seus itens 100% do tempo. Nunca olhe nada para ninguém, porque se essa pessoa estiver transportando algum item ilegal, pode ser que depois, né, a polícia puxando ali nas câmeras, eles vejam que você portou esse item em algum momento e eles te chamem, né? E até você provar que você não tinha nada a ver com o negócio, você já perdeu teu voo, você já perdeu tua viagem, você já tá lá na delegacia chamando teu advogado tentando se explicar, né? Quem nunca assistiu Aeroporto Área Restrita? Todo mundo. Então, lembrem dos episódios de Aeroporto Área Restrita para vocês não passarem por aquela situação também. Então, nunca olhem nada de ninguém, nunca peçam para ninguém olhar nada de vocês, tá? Sempre com seus pertences 100% do tempo no aeroporto. E se vocês forem despachar uma mala, sempre filmem e tirem foto da mala que vocês estão colocando na esteira. É importante para a segurança de vocês, para vocês primeiro provarem que a mala estava numa condição específica quando vocês despacharam, caso a mala venha quebrada, venha danificada, venha aberta, né? E segundo, para quando vocês receberem a mala, né, lá depois na esteira, se por acaso alguém pegar a mala de vocês, ou vocês não receberem a mala, vocês terem como mostrar para a companhia aérea qual era a mala de vocês no caso de uma mala extraviada, né? Então, sempre tirem foto ali para vocês provarem que aquela foi a mala que vocês despacharam. E já emendando nessa dica, outra dica que eu dou tenham malas personalizadas. O que eu quero dizer com isso? Coloquem algum item na mala de vocês que seja de fácil identificação. Então, tem uma mala numa cor mais chamativa, amarrem uma fitinha na mala de vocês, né? Então, alguma coisa que identifique ali a mala, coloquem uma capa na mala, alguma coisa que identifique a mala de vocês como mala de vocês, né? Não, porque assim, uma mala preta, todo mundo tem uma mala preta e talvez vai ser uma mala que facilmente alguém pode pegar por engano. Até porque quando a gente pega a nossa mala lá na esteira, depois que você desembarca, não existe controle de ninguém para ver se a pessoa realmente pegou a mala dela. Então qualquer um pode pegar uma mala por engano, ou né, não por engano, realmente pegar uma mala e ir embora, né? E aí até resolver ali o problema pode levar muito tempo e você ficou na sua viagem sem
mala. Então, façam isso para vocês terem ali alguma coisa que a mala de vocês seja só de vocês e seja fácil de identificação. Eu gosto de fazer isso porque dessa forma eu acho minha mala de forma mais fácil e também evita ali uma possível troca de malas, né? Todo mundo sabe o que aconteceu lá com as brasileiras e ninguém quer passar por isso, né? Tudo bem que agora eles reforçaram a segurança nas áreas restritas do aeroporto aqui no Brasil, mas é importante você ter toda a documentação, você ter tudo ali para provar qual foi realmente a mala que você despachou e a condição que você despachou a sua mala. E essas foram as nossas dicas, né, sobre mala de mão, sobre mala despachada, o que você pode, o que você não pode levar. Se teve alguma coisa que nem eu disse que eu esqueci de falar aqui, algum item que você quer levar na sua viagem e você não sabe se pode ou se não pode, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê viajando por aí.